Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. É excelente estar aqui para mais uma exploração. Hoje, a nossa análise aprofundada recai sobre uma daquelas trajetórias que, tipo, desafiam completamente qualquer roteiro de ficção. Uhum. A pilha de fontes que temos sobre a mesa hoje é formidável. Reunimos uma mistura riquíssima de artigos investigativos. Portais clássicos de rock, certo? E isso, lemos coisas do Whiplash, do Rock in the Head, do Rockstage Brasil e do Rock in News. Mas, para complementar os fatos oficiais, nós mergulhamos fundo em fóruns do Reddit. E é aí que o trabalho de detetive brilha. Essas comunidades dedicadas passam anos, literalmente anos, cruzando datas e discursos de entrevistas antigas. Pequenos detalhes de bastidores, né? Exato, eles montam quebra-cabeças que a imprensa tradicional muitas vezes deixa passar batido. Essa combinação de fontes oficiais com a pesquisa de quem acompanha o grupo há décadas proporciona um panorama muito mais texturizado. Com certeza. É possível enxergar as engrenagens da indústria da música operando em tempo real. Eles mascaravam crises internas com comunicados de imprensa limpos, enquanto a realidade nos bastidores era bem diferente. E a nossa missão para esta imersão é justamente furar essa bolha dos grandes sucessos que tocam nas rádios. A ideia é investigar as origens inusitadas, as tragédias humanas complexas e a imensa resiliência do Alice in Chains. Uma banda que passou por tudo e mais um pouco. Exatamente. Certo, vamos desempacotar isso. E a melhor forma de começar é voltando no tempo, direto para o ano de 1986. Um ano crucial. Muito! O guitarrista Jerry Cantrell desembarcou em Seattle e ele não chegou lá como um músico sonhador em busca de fama. Ele estava fugindo de um colapso pessoal completo. É uma história bem pesada. Em um intervalo de poucos meses, a fundação inteira da vida dele desmoronou. Uhum. Ele perdeu a avó, que era um pilar na família, e logo em seguida, tragicamente, ele perdeu a mãe. A situação financeira da família se deteriorou a um ponto onde eles perderam a casa onde moravam. Uma perda atrás da outra. A ida para Seattle foi um recomeço forçado, uma tentativa desesperada de encontrar qualquer pedaço de chão firme após ver o próprio mundo ser obliterado. E o terreno que ele encontrou em Seattle estava prestes a entrar em ebulição. O interessante da inserção inicial do Alice in Chains nesse cenário é o contraste sonoro. Sim, o som deles era bem diferente no começo. Muito diferente. O movimento que viria a ser rotulado como grunge bebia intensamente da atitude estética do punk rock e daquele experimentalismo mais indie. O Alice in Chains, no entanto, ancorava seu som no heavy metal. Riffs pesados. Exato. Andamentos mais arrastados, riffs muito musculosos, eram características que eles herdaram diretamente do hard rock dos anos 70. Mas antes de chegarem a refinar esse som, eles precisavam literalmente de um teto para morar. E esse teto foi o The Music Bank. O lendário The Music Bank era um estúdio de ensaios de um armazém em Seattle, funcionava quase como uma república anárquica de músicos ali por volta de 87. Control passou a morar lá e acabou cruzando o caminho do Lane Staley. A formação clássica da banda tem todo aquele ar de coincidência cósmica, né? O baterista Sean Kinney, por exemplo, entrou na jogada por um detalhe quase trivial. Namoro. Isso. Ele namorava a irmã de um baixista chamado Mike Starr, e o Control já tinha tocado com o Starr antes. O núcleo instrumental estava pronto. A química estava lá, mas faltava a peça central na frente do palco. O Lane, no entanto, estava focado em outro projeto de garagem na época e simplesmente não queria assumir o posto na nova banda deles. E para resolver isso, os três membros instrumentais orquestraram uma das táticas de recrutamento mais absurdas da história do rock. Foi hilário. Eles entenderam que não adiantava apenas pedir de forma educada. Precisavam vencer o Lane pelo cansaço e pela irritação. Sim. A estratégia foi colocar um anúncio falso no The Rocket, que era um jornal local de Seattle super lido pelos músicos da área. O anúncio dizia que eles procuravam um vocalista. Mas a execução desse plano foi totalmente teatral. Eles transformaram o The Music Bank em um verdadeiro desfile de horrores vocais propositais. Convidavam figuras que eles já sabiam que seriam absolutamente desastrosas. O ápice do plano envolveu um candidato que apareceu vestido de calças de spandex. Spandex. Spandex e lenços. Uma estética visual que o fazia parecer um stripper masculino dos anos 80. E o talento vocal dele? Inexistente.
O sujeito não conseguia sustentar uma única nota no tom correto. E o Lane trabalhava em uma mesa no estúdio ao lado. Eles eram separados apenas por uma parede muito fina. Ele estava ouvindo tudo. Tudo. Após horas ouvindo aquele suplício sonoro, com vocalistas destruindo o instrumental da banda, a paciência do Lane simplesmente evaporou. Ele abriu a porta do estúdio de ensaio com tudo e declarou que estava dentro, só para que eles parassem de submeter os ouvidos dele àqueles testes terríveis. O que é fascinante aqui é o contraste dessa atitude descontraída e quase familiar com o que imaginamos ser o ambiente feroz da indústria da música. Essa dinâmica toda reflete um aspecto muito singular da cena de Seattle naqueles anos formativos. A colaboração entre eles... A absoluta falta de uma rivalidade tóxica. Havia uma rede de apoio genuína entre bandas que pouco tempo depois dominariam o mundo todo. Soundgarden, Mudhoney, Nirvana e o Alice in Chains compartilhavam os mesmos espaços, as mesmas festas e frequentemente a mesma van de turnê. Eles dividiam até a mesma equipe de empresários. Figuras centrais como Susan Silver e Kelly Curtis gerenciavam várias dessas bandas simultaneamente. O relato de quem viveu a época que se um grupo conseguiu um pequeno avanço financeiro, esse recurso acabava ajudando os outros a consertar amplificadores ou até comprar comida. Era um ecossistema construído sobre pura camaradagem, não sobre a destruição da concorrência. E essa colaboração interna reflete diretamente na evolução criativa do Alice in Chains. Principalmente na forma como as dinâmicas vocais foram estabelecidas, certo? Sim. No início, quem ouvisse a banda assumiria que os vocais divididos já eram o plano principal desde o dia zero. Mas o Jerry Cantrell originalmente não tinha a menor intenção de ser um vocalista de destaque. E ele só queria focar na guitarra. Exato. Ele queria se concentrar nos riffs e fazer vocais de apoio bem discretos no fundo. A mudança estrutural no som da banda aconteceu durante as sessões do EP Sep, lançado em 92. Mais especificamente na faixa Brother. Isso. Foi o Lane Staley quem exigiu que o Cantrell assumisse o microfone principal junto com ele. E a perspectiva do Lane revelava uma compreensão psicológica muito profunda sobre o que tornava aquela música autêntica. Como assim? Ele apontou para o Cantrell que, como grande parte das letras vinha das experiências e dos traumas do próprio guitarrista, aquelas palavras precisavam sair da boca de quem as viveu. Não era apenas um gesto de generosidade de palco dividindo os holofotes. Foi uma exigência artística. Faz todo sentido. A pessoa que sangrou para escrever a letra precisava sangrar no microfone para que a música tivesse a gravidade necessária. E essa gravidade emocional definiu a banda dali pra frente. Mas o peso da realidade começou a cobrar o seu preço nos bastidores muito cedo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O ano é 1993. Um ano de virada. A banda tinha acabado de lançar o álbum Dirt. Um disco que os catapultou para o estrelato global quase da noite para o dia, mas que também era um diário denso, escuro e muito real sobre o uso de entorpecentes. Em meio a esse turbilhão, o baixista Mike Starr é subitamente desligado do grupo. E a máquina de relações públicas da banda agiu rápido. Eles emitiram aqueles comunicados padronizados que justificavam a saída com a clássica desculpa do cansaço das extensas turnês. Mas a investigação da nossa audiência nos fóruns do Reddit pinta um cenário muito, muito mais caótico. Os detetives da internet cruzaram relatos soltos, entrevistas dadas décadas depois e até mesmo o cronograma daquela turnê de 93. Que incluiu aquela passagem turbulenta pelo festival Hollywood Rock no Brasil. Exato. E quando você cruza tudo isso, o véu da versão oficial cai rapidamente. A saída do Mike Starr foi, na verdade, motivada por um vício que havia fugido totalmente de qualquer controle funcional. As tensões internas tinham escalado para um nível de risco de morte iminente, literalmente. Sim. Culminou em um episódio documentado, onde Starr sofreu uma overdose tão severa nos bastidores que o Lane precisou ressuscitá-lo fisicamente. Os fóruns dedicados à banda detalham perfeitamente como um ambiente de confiança no grupo havia se rompido por completo. Fãs resgataram relatos de que Starr estava envolvido em um esquema paralelo de revenda de ingressos. Ingressos de cortesia da própria banda. Isso mesmo. Ele revendia os ingressos VIPs para financiar o vício durante as viagens. E, além disso, havia uma disputa crescente e insustentável por créditos de composição. O Starr começou a exigir participação financeira em músicas onde a contribuição dele simplesmente não justificava a demanda. Especialmente se compararmos com a arquitetura musical que era toda construída pelo Cantrell. A demissão, lida nas entrelinhas pelos fãs, foi uma intervenção desesperada dos outros membros.
Eles tentaram criar um distanciamento cirúrgico, afastando Lane de seu principal parceiro de uso de drogas na esperança de quebrar o ciclo destrutivo que ameaçava engolir os dois. E essa ruptura abrupta, acontecendo no meio de uma turnê monumental, forçou a banda a buscar um substituto de peso rapidamente. E isso abriu as portas para a entrada do Mike Inez. A trajetória do Inez até aquele momento já era digna de um filme. Em 89, aos 22 anos, ele trabalhava em um emprego burocrático normal. Ele soube de uma audição para a banda do Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, não é pouca coisa. De jeito nenhum. E a atitude dele resumiu o espírito do rock. Ele ligou para o trabalho, forjou uma doença, entrou no carro e dirigiu até o local do teste. Ele carregava com ele um baixo Fender P-Bass de 1955. Uma réplica absoluta, um presente do tio dele. Com esse instrumento e uma presença de palco formidável, o Inez desbancou mais de 200 músicos super experientes. Ele tocou com o Ozzy por anos e gravou o influente álbum No More Tears. E o detalhe que amarra o destino de todos eles é que o Alice in Chains era justamente a banda de abertura dessa turnê do Ozzy. Ele já conheceu um cara de perto. Noite após noite, o Cantrell e os outros assistiam o Inez dominar o palco. Então, quando a crise com o Mike Starr implodiu a formação deles em 93, eles nem perderam tempo com audições. Eles foram direto ao cara que sabiam que seguraria o impacto. Mas o pedido inicial que fizeram pra ele foi uma loucura? Foi. Pediram para ele cobrir um buraco de agenda insano de 27 shows espalhados por 16 países em apenas 32 dias. É um ritmo desumano para aprender o repertório de uma banda nova. Mas ele aceitou o desafio, entregou uma performance impecável e a química foi tão, mas tão imediata que ele simplesmente nunca mais deixou o posto. O que muitos que acompanham apenas a superfície não sabem é o quão requisitado o Inez continuou sendo na indústria musical. Ele construiu uma reputação de ser uma âncora rítmica implacável. O cara não parava. Não mesmo. Ao longo dos anos, mesmo vinculado em tempo integral ao Alice in Chains, ele atuou como membro oficial em turnês do Heart entre 2002 e 2006. Colaborou com o projeto Slash Snake Pit e ainda assumiu o baixo no Black Label Society ao lado do Zakk Wylde. Ele se tornou uma daquelas lendas silenciosas dos graves, trazendo uma estabilidade profissional e emocional enorme. Algo que seria vital, absolutamente vital para a sobrevivência do Alice in Chains nos anos seguintes. Porque essa estabilidade seria testada ao limite extremo por conta do progressivo isolamento do Lane Staley. A cultura pop tem uma tendência muito infeliz de reduzir a figura do Lane a um arquétipo unidimensional do rockstar consumido por seus demônios. O que é uma injustiça enorme com a arte dele. Concordo plenamente. O foco da nossa pesquisa revela um indivíduo de uma sensibilidade multifacetada. Existe uma grande expectativa na comunidade de fãs sobre o futuro lançamento do livro This Angry Pen, The Lost Journals of Lane Staley. Os Diários Perdidos. Isso. A obra tem a bênção e o suporte direto da mãe dele, a Nancy McCallum, e vai trazer a público cadernos repletos de poesia profunda, rascunhos de letras que nunca foram gravadas. E o mais surpreendente, esboços e pinturas. Pinturas. Sim, o Lane espalhava telas por toda a casa dele. Ele usava as artes plásticas e os traços sombrios de carvão para processar sentimentos que, muitas vezes, não cabiam só nas harmonias vocais. Era uma forma de expansão artística total. Mas essa imersão na própria mente, no próprio espaço, se intensificou brutalmente após 96, com o falecimento trágico da ex-namorada dele, a Demery Parrott. O luto empurrou o Lane para um estado de reclusão quase absoluto no condomínio onde ele morava. Os relatos que temos desse período descrevem um ambiente onde a realidade externa foi quase totalmente substituída pelo escapismo digital. Ele passava dias e noites inteiras mergulhado em videogames. Ele tinha telas gigantescas, não é? Múltiplos consoles conectados a televisões imensas. A última foto pública dele, que ficou bem famosa, foi tirada no Halloween de 98 e ilustra bem essa transição. Ele aparece vestindo uma camisa do jogo Metal Gear Solid. O universo virtual oferecia o controle e a previsibilidade que a vida real dele havia perdido. Durante esse isolamento prolongado, as tentativas de resgate por parte dos amigos mais próximos foram constantes e muito silenciosas. O baterista Sean Kinney descreve idas incontáveis até o apartamento.
Ele batia na porta e ficava lá, sem qualquer resposta do outro lado. O Krist Novoselic também tentou ajudar. Carregando o peso ainda muito recente da perda do Kurt Cobain no Nirvana, ele aparecia lá na porta com mantimentos, comida, tentando oferecer algum senso de normalidade e cuidado. Mark Lanegan também tentou intervir repetidas vezes. E a documentação detalhada dessas tentativas inclui uma visita relatada pelo músico Bob Forrest. Ele foi até o apartamento do Lane acompanhado pelo John Frusciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Que também tinha sua própria história barra pesada com o vício, para tentar convencê-lo a ir para a reabilitação. Exato. E os detalhes dessa visita ilustram muito bem como o mecanismo de defesa do Lane operava. Ele usava um humor extremamente ácido. Dias antes dessa visita, a Nancy, mãe do Lane, tinha tentado dar um choque de realidade no filho sobre os perigos reais daquele estilo de vida. Ela citou que o próprio Frusciante já tinha enfrentado gangrena nos braços. E como ele reagiu? Ele respondeu à mãe com uma piada muito sombria. Ele disse que a situação do Frusciante era terrível porque, sendo guitarrista, ele precisava dos braços. Mas que ele, sendo apenas um cantor, poderia viver muito bem sem eles. Nossa, é um humor bem defensivo. E quando Forrest e o Frusciante finalmente conseguiram entrar no apartamento naquele dia, eles se depararam com o Lane completamente absorto em um de seus jogos. Ele assentia passivamente às falas de intervenção dos dois, sem, de fato, registrar o que estava sendo dito. Em meio a esse declínio inexorável, nossas fontes resgataram episódios que têm uma poesia quase mística. Há duas histórias específicas que parecem saídas de um roteiro de realismo mágico. E quais são? A primeira ocorreu em 99, na casa da Ann Wilson, a lendária vocalista do Hard. Durante a madrugada, o Lane caminhou até a beira da piscina. Ele comentou reflexivamente com ela que para ele nadar era como acessar um novo mundo. Uma sensação de suspensão que o atraía muito. E o que aconteceu? No exato instante dessa confissão silenciosa, um meteoro maciço cortou o céu noturno, iluminando toda a área e refletindo na água da piscina. O Lane olhou para o céu e expressou um sentimento genuíno de sorte por poder presenciar algo tão raro. Testemunhas descrevem que, por alguns segundos, toda a angústia pesada que o cercava pareceu se dissipar completamente. Essa imagem é muito poderosa. A segunda história é documentada no livro do biógrafo David de Sola e toca bem no limiar do inexplicável. Na véspera da sua morte, o Lane estava no apartamento assistindo a um programa de televisão chamado Crossing Over. Era um programa focado na suposta comunicação com espíritos. O Mike Starr estava lá com ele, não estava? Sim, o Starr estava visitando ele naquele dia. Ele relatou que o Lane virou-se subitamente para ele e afirmou com absoluta convicção que o espírito da Damery, a ex-namorada, havia estado com ele na noite anterior. Arrepiante. A mãe da Damery interpretaria esse evento posteriormente com uma crença férrea de que a filha havia retornado para escoltar o Lane em sua transição final, que ocorreria por overdose no dia 4 de abril de 2002. É de cortar o coração. Após o choque da perda do Lane, consolidou-se um consenso geral na mídia e entre muitos fãs de que a voz dele havia se calado definitivamente anos antes. Contudo, os arquivos da época revelam um artista que ainda tateava o caminho de volta aos estúdios. Se conectarmos isso ao cenário geral da indústria musical do início dos anos 2000, vemos que as engrenagens ao redor dele ainda giravam em compasso de espera. Em 2002, o produtor Toby Wright, parceiro de longa data da banda, estava trabalhando no disco do grupo Taproot e sondou Lane para uma participação vocal. E ela aceitou. Ele se mostrou entusiasmado. Ele afirmou que sentia que a capacidade de cantar estava retornando. Um estúdio foi reservado em Seattle, mas os planos desmoronaram com a notícia de sua morte. Existiam rumores sobre demos caseiras também. Sim, corriam rumores muito consistentes de que o Lane havia começado a gravar uma fita demo caseira, intitulada Everyday, com a firme intenção de enviá-la para o Cantrell como um pedido de paz. E além disso, surgiram relatos apontando que o Lane teria sido sondado para realizar um teste de vocais para o projeto formado pelos instrumentistas do Rage Against the Machine. A banda que mais tarde se consagraria como o Audioslave. Exatamente. Embora o Tom Morello diga que não se lembre especificamente disso, amigos próximos garantem que o contato existiu. Então, o que tudo isso significa? Significa que, quando o Lane faleceu, os membros remanescentes não perderam apenas um amigo de juventude. Eles perderam a espinha dorsal de um som que definiram juntos. A percepção geral era de que o Alice in Chains agora pertencia exclusivamente aos livros de história. Acabou. Sim, os membros se dispersaram em carreira solo e outros projetos menores.
Contudo, as movimentações para o que parecia impossível começaram de forma muito gradual e extremamente respeitosa. Em 2005, um evento beneficente reuniu o Jerry Cantrell, o Mike Inez e o Sean Kinney no mesmo palco. E a energia gerada ali provocou uma faísca inegável. Eles perceberam que o catálogo imenso que haviam construído demandava ser tocado ao vivo de novo. A decisão de fazer uma pequena turnê de reencontro em 2006 trouxe um desafio colossal. Encontrar alguém que pudesse lidar com o peso do repertório. A escolha foi o William Duval, vocalista do Comes with the Fall, que já colaborava nas turnês solo do Cantrell. E a genialidade da inclusão do Duval reside na recusa do grupo em procurar um mero imitador do Lane. Eles reconfiguraram a estrutura de poder sonoro da banda. O Jerry Cantrell deu um passo à frente, assumindo o protagonismo vocal definitivo nas melodias principais. E o Duval entrou para prover a técnica das dobras vocais e as guitarras. Para quem nos escuta e talvez não esteja familiarizado com a teoria, a marca registrada da banda sempre foi o entrelaçamento simultâneo de um barítono com um tenor, criando harmonias dissonantes e sombrias que soam quase como um canto gregoriano pesado. É um equilíbrio dificílimo de sustentar ao vivo. O Duval trouxe a própria textura vocal para harmonizar com o registro mais grave do Cantrell e adicionou essa camada extra na guitarra rítmica. A banda batizou essa nova fundação de dinâmica de piloto e copiloto, com o Sean e o Inez garantindo que a base instrumental continuasse inabalável lá atrás. E essa reestruturação abriu caminho para o que podemos classificar como uma trilogia da nova era da banda. 3 álbuns que mapeiam a evolução de um longo processo de luto e renascimento. O primeiro, de 2009, foi o Black Gives Way to Blue. É um álbum afogado em tons azuis, estruturado como um mergulho profundo na tristeza, e funciona como uma grande carta de despedida e reverência total à memória do Lane. 4 anos depois, em 2013, o luto transformou-se em fúria com The Devil Put Dinosaurs Here. A identidade visual mudou para o vermelho, o som ganhou texturas extremamente densas, flertando pesadamente com o stoner rock. Aquela sonoridade caracterizada por riffs bem letárgicos, afinados tons abaixo do padrão, arrastando a gente por uma atmosfera bem opressiva. Por fim, Rainer Fog, de 2018, soou como um fechamento brilhante de ciclo, prestando uma reverência clara não só à trajetória da banda, mas à cena de Seattle como um todo. Mas o mais curioso é que essa resiliência toda não se manifestou exclusivamente através de composições densas e melancólicas. Eles sempre utilizaram um senso de humor absurdo e peculiar como uma engrenagem vital de sobrevivência. Exatamente. O humor sempre esteve ali. O Jerry Cantrell, por exemplo, exercitou essa faceta em participações surpreendentes como ator. Ele surge discretamente em cenas do clássico filme Jerry Maguire e protagoniza momentos genuinamente engraçados da comédia independente Rock Slide. Sem mencionar a genialidade dos falsos documentários, os famosos mockumentários que a própria banda bancou e produziu ao longo dos anos, como o Nonella Mocase e o IC-23. Nesses projetos, eles mesmos zombam implacavelmente dos próprios estereótipos roqueiros e das expectativas da mídia. Essa dualidade entre a profunda gravidade musical e a leveza fora dos palcos resume a jornada completa do grupo para quem nos ouve. Trata-se da construção de uma família, através da arte, de suportar a desintegração dessa família por vícios e perdas prematuras inimagináveis e, ainda assim, encontrar uma justificativa honesta para não deixar a música silenciar. O Alice in Chains reescreveu a forma como uma banda pode honrar o próprio passado traumático sem se tornar refém dele, estabelecendo um novo padrão de longevidade e respeito na indústria. Isso levanta uma questão importante e fascinante para o imaginário coletivo. Considerem o cenário, relatado em nossas fontes, sobre a possibilidade de Layne Staley ter efetivamente viajado a Los Angeles em 2001. Para assumir o teste com os instrumentistas do Rage Against the Machine. Exatamente. Como a história musical dos anos 2000 seria reescrita se o Audioslave fosse impulsionado pelas melodias agonizantes e arrastadas do Layne, no lugar da potência explosiva do Chris Cornell. Fica o convite para imaginarmos quantas obras-primas residem apenas em linhas do tempo alternativas, bloqueadas por ligações não atendidas ou voos não embarcados. É um cenário e tanto para se imaginar.
O som cru e rítmico daqueles músicos com a melancolia arrastada do Lane criaria uma atmosfera completamente diferente. Algo que só existirá nessas teorias de bastidores. Agradecemos a companhia nessa imensa e densa exploração sobre a resiliência e os segredos de uma banda que se recusou a sumir nas sombras. E, para finalizar nossa jornada de hoje, o recado é direto. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Grande Aposentado.